Rumores fortes em Brasília, tá tudo borbulhando essa semana. Semana passada, eu falei, o Bolsonaro teve a semana mais terrível, provavelmente, da vida dele. Acredito eu que o Bolsonaro nunca tenha tido depressão, que é inclusive uma doença diagnosticada, inclusive, em muitas pessoas. No Bolsonaro, não sei se está diagnosticado ou não, mas ele tem todos os sintomas, fica chorando pelos cantos, publicamente e privadamente. Pois bem, o Bolsonaro foi avisado de várias coisas na semana passada e essa semana tem muito burburinho em Brasília dizendo o seguinte, que prisões serão feitas nessa semana, uma nova leva de prisões e de operações da Polícia Federal. Vamos lembrar, semana passada a Polícia Federal fez operação em 108 endereços. Não revelaram muita coisa, não revelaram nem o número de pessoas presas, só revelaram no Espírito Santo. No Espírito Santo prenderam 4 pessoas e aí prenderam 2 pessoas em Santa Catarina que não estavam na lista para serem presos. Foram presos porque estavam com arma, sem ter registro de arma. Foram presos em flagrante e porque a Polícia Federal conseguiu indícios ali na hora de que essas armas poderiam ser usadas para algum atentado no dia 1º de janeiro. Esses grupos, olha, vão acabar todos presos. Pois bem, a Polícia Federal acabou com grupos em vários estados, porém, ainda há grupos cometendo atos terroristas no Mato Grosso e em Santa Catarina. Pelo menos nesses 2 locais ainda há grupos. Vamos lembrar, também teve operação no final de semana, em pleno sábado, em Rondônia. Também prenderam mais bolsonaristas. Também teve operação em Rondônia na quinta-feira, sabia disso? Foi quinta e depois sábado. Quinta-feira em Rondônia, prenderam 8 pessoas e depois no sábado mais 4 ou mais 6 pessoas. 4 foi no Espírito Santo. Tá. O que se fala em Brasília é que talvez alguém graúdo do Bolsonaro seja preso. Thiago, eu vou falar, eu não acredito muito nisso, mas estão falando, e tem várias fontes diferentes dizendo, pode ser. E começaram a veicular, e aí eu vou falar, aí começou da extrema direita, isso aí. Começaram a veicular o nome do Carlos Bolsonaro. Eu acho muito difícil o Carlos Bolsonaro ser preso, o Alexandre de Moraes, ou seja lá quem for, prendeu o Carlos Bolsonaro enquanto o Bolsonaro ainda é presidente, enquanto o Bolsonaro está acuado. Tem uma coisa no livro, A Arte da Guerra, que eu cito aqui algumas vezes, que é o seguinte, quando o seu inimigo está acuado e você tem mais poder, você tem que sempre deixar uma saída para o inimigo, porque se você deixar ele completamente acuado, ele vai lutar até a morte, ele vai lutar com todas as forças, e se ele tiver uma saída, ele não vai lutar com todas as forças. Pois bem, se o Bolsonaro estiver completamente acuado e o Carlos for preso, a chance do Bolsonaro tentar aí invocar artigo 142, qualquer coisa para tumultuar ainda mais, é gigantesca. E isso, eu acredito que o Alexandre de Moraes, com o STF, não queira, mas algumas vezes aqui nos últimos anos, o que aconteceu? Eu falava, gente, tem o burburinho de que vai ser preso fulano, mas eu não acredito. Passava 2 dias, era preso. Eu falava, gente, foi preso. Tem gente que fala que eu sou otimista demais, falava isso sempre. Aí acontecia tudo que eu falava. E às vezes eu falava, gente, acredito que não. E ela era preso. Quando o Daniel Silveira foi preso, eu falei, eu falei 2 dias antes, falei, gente, Daniel Silveira talvez seja preso, mas eu acho que não. Foi. Quando o Alan dos Santos foi preso, eu fui o único, eu avisei, gente, tem um rumor muito forte de que uma prisão muito importante será decretada nos próximos 40 dias. Dizem que deve ser o Alan dos Santos, mas eu acho que era, eu nem lembro o nome que eu falei, talvez o Oswaldo Eustáquio ou algum outro ali, e era o Alan. Depois de uma semana, saiu a notícia de que expediram o mandado de prisão para ele se tornou foragido. Ok. Desta vez, o nome que está circulando é do Carlos, mas pode ser de outra pessoa. Pode ser, em vez de Carlos, a Carla, que é outra, cometeu vários crimes, recuou. É engraçado, vimos na semana passada 2 aí pulando do barco com medo do Xandão. Carla Zambelli falou que não fala mais de manifestação porque está sendo atacada. Ela está sendo atacada porque ela tentou tomar o lugar do Bolsonaro e queimou a largada. E o gabinete do ódio começou a bater nela. Tá. O Tony de Paula é outro que está para ser preso pelo Alexandre, teve as redes suspensas, está no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais, está enfrentando processo no TSE, vários processos no TSE. Do Tony de Paula são pelo menos 3 que podem dar a cassação e inelegibilidade dele por 8 anos. Aí pensa, 3 inelegibilidades de 8 anos, são 24, que acabou a carreira dele. É política. E fora a prisão, que vai virar aí. Aí o que acontece? Também outro falou, gente, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos. Que ele está em iminência. Então, tudo isso acontece com o Bolsonaro, talvez não seja o Carlos, mas tá esse burburinho. Outra coisa que está acontecendo é o seguinte, em Santa Catarina,
os bolsonaristas começaram, principalmente em Itajaí, em algumas cidades do interior, eles fazem o acampamento bolsonarista. Eu vou dar o exemplo de Itajaí. Começou com 5 mil pessoas o acampamento lá. Agora tem menos de 1.000, mas começou com 5 mil. O acampamento fica em frente a uma delegacia que pertence à Marinha. Então ali é Forças Armadas, a Marinha. Tá. Só que fica também em frente ao mercado municipal. Fica bem no centro da cidade, que é o local onde todos os turistas vão. Ali tem restaurantes, tem mercados, feira de artesanato, tudo mais. Se você já foi em alguma cidade praiana ou já foi a Itajaí, você sabe que toda cidade praiana tem um lugar que é o centro onde todos os turistas vão, onde tem os bares, restaurantes, que é o lugar ali, o point da cidade. Pois bem ali estão os bolsominions. E eles começaram a cometer os mesmos atos. Eu tô falando, isso é nacionalmente coordenado lá de Brasília. Está sendo coordenado direto do Palácio do Alvorada, pelo Bolsonaro, Braga Neto, e também lembre-se, no quartel-general da campanha do Bolsonaro, que é no comitê da campanha do Bolsonaro, ali está sendo coordenado pelo Braga Neto, isso aí. E aí, o que eu falei aqui há poucos dias que estava acontecendo em Rondônia? Eles, 1, impedem o comércio de abrir. 2, impedem a população de comprar em tais comércios que eles dizem que são petistas, ou seja, fulano, cicrano, beltrano ali, esses donos de restaurantes são petistas, então não coma nesses restaurantes. Quem for lá é ameaçado de morte, os funcionários são ameaçados de morte, os donos são ameaçados de morte. E de onde eles tiram que a pessoa é comunista, é petista? De lugar nenhum. Simplesmente, opa, peraí, então você reclamou aqui do barulho do nosso acampamento? Então você é comunista. Não, mas não sou, votei no Bolsonaro, não interessa. Comunista, ninguém pode comer no seu restaurante. Então em Itajaí, o que está acontecendo? Todo o centro turístico da cidade está indo à falência. Falência. Por quê? Porque os restaurantes dizem, o movimento caiu 90%. No mês agora, começou dezembro, é o mês de maior faturamento. E nós estamos no prejuízo. Os turistas chegam na cidade e não podem comer no restaurante porque os vagabundos bolsonaristas, os fascistas, eles ocupam as mesas do restaurante para comer a comida que eles fazem no acampamento. Então eles fazem a comida no acampamento e ocupam as mesas do restaurante. Os donos não podem chamar a polícia e fazer nada, porque eles estão sob ameaça de morte. Quer dizer, olha isso, parece coisa do Velho Oeste. Quer dizer, vem um grupo ali e fala, agora nós somos donos daqui. E qualquer pessoa que entra no restaurante é ameaçada também. Ou seja, ninguém quer comer lá. Ninguém vai no restaurante. Não em um ou dois, em todos os restaurantes em volta ali de onde eles estão no acampamento. Por quê? Porque esses restaurantes se uniram para reclamar do barulho. Porque, segundo eles, os bolsominions ficam tocando o hino nacional de 8 da manhã às 23h30. E eles têm vários eventos acontecendo durante o dia, gente falando em caminhão de som, e eles não param. É barulho o tempo inteiro. Então, os próprios turistas, clientes dos restaurantes, não querem ir lá. Porque mesmo os que votam no Bolsonaro, olha que Santa Catarina tem muito bolsominion, você não quer comer, você quer relaxar, tá na praia, um barulhão no seu ouvido. Ninguém quer. Então, o movimento já tinha caído, reclamaram, aí começaram as ameaças. Esse modus operandi foi usado em Rondônia, está sendo usado nesse exato momento no interior de Santa Catarina e no Mato Grosso. Então, os burburinhos dizem o seguinte, que esses em Santa Catarina vão acabar essa semana. Dessa semana não passa. A operação da semana passada foi para quê? Foi para a Polícia Federal pegar celulares, pegar computadores, fazer a conexão quebraram o sigilo, dos sigilos bancários das contas de quem está financiando e agora ir para cima desse bando que continua. Ou seja, todo mundo que está organizando acampamento golpista, seja em Brasília, em qualquer outro lugar do Brasil, vai começar a ser preso, ter conta bloqueada a partir de agora. Estavam pegando os financiadores. Aí depois começaram a pegar a operação da semana passada, os terroristas, ou seja, quem estava ameaçando o posto do Lula e quem estava ameaçando novos ataques como os que foram feitos em Brasília. Por isso que apreenderam tantas armas. Foram dezenas de armas e centenas de munições apreendidas. Ok, então pegaram esses grupos. Agora eles sabem que esses grupos têm ligação, e é a mesma organização que é lá de Brasília, com os que estão não apenas financiando, mas que estão organizando o acampamento. Porque quem financia e dá dinheiro não são os mesmos do que os que estão lá em pessoa, organizando. Que tem alguém no acampamento, imagina, que faz com o seu celular e fala, gente, vai chegar a comida a tal hora, aí chega o caminhão, aí organiza, gente,
tá faltando comida, daqui 2 dias precisa de tanto de arroz, tanto de feijão, tanto disso, ó, tanto de água, manutenção do banheiro químico. Então tem gente que organiza lá em pessoa. E quem está financiando geralmente não fica lá. Quem está financiando são empresários. Estão pegando os empresários, agora vão começar a pegar esses que estão lá organizando. Então vai começar a entrar polícia no acampamento, Polícia Federal, para prender líderes. E a coisa vai começar a ficar bem feia para esse pessoal. Isso tudo, segundo o que se está falando, antes da posse do Lula. Antes da posse do Lula, esses acampamentos estarão... imagina um bicho, você corta a cabeça e fica quase morto. Então esses acampamentos estarão sem a cabeça. Tira o cérebro, o resto do corpo não sabe o que fazer. Essa está sendo a estratégia da Polícia Federal. Não é uma estratégia secreta, uma estratégia que está vazando em vários locais, porque não vai ter o que fazer para esse pessoal. Não tem o que fazer, a não ser que eles fujam. Se fugir, o objetivo está cumprido, que é exatamente desmobilizar o acampamento. Então isso tá. E o que se veicula é que nessa leva aí, nessa nova leva de prisões que acontecerá provavelmente nessa semana, alguém graúdo vai ser preso para dar o exemplo. Falar, ó, então não tá só prendendo gente que ninguém nunca ouviu falar, não. Estão prendendo aqui pelo menos um graúdo. Novamente, eu não acredito que seja o Carlos. Talvez a Carla. Por que a Carla? Porque os bolsonaristas, o gabinete do ódio já está contra ela. O Carlos Bolsonaro já reclamou dela sem citar nomes publicamente. Então, é alguém ali que dá um baque para todo mundo, mas que o bolsonarismo não vai se empenhar em tentar salvar, porque alguém que queimou a largada tentando tirar o lugar do Bolsonaro. Obviamente que se alguém famoso como ela for preso, o bolsonarismo vai, até Eduardo Bolsonaro, Carlos, os outros familiares mais ligados, vão protestar, vão falar um monte, vão sair em defesa nas redes sociais para tentar atiçar os que estão na frente dos quartéis. Mas seria alguém que não teria aí em bastidores uma articulação para salvá-la. Nenhuma. Carla os Leões. Não sei. Na hora ficaremos nessa. Quem será que será preso? Será que alguém será preso? Algumas vezes eu falei aqui não será e foi. Então eu fico nessa. Dou aqui a opinião da minha análise, mas tudo pode acontecer. Tem uma coisa também. A partir das próximas semanas, aí não acho que seja nessa semana, mas nas outras, principalmente depois que o Lula assumir, de posse dos celulares desse pessoal aí que alguns foram presos, outros tiveram celulares apreendidos na semana passada nessa operação, mega operação da Polícia Federal, e de posse dos celulares, tanto dos bolsonaristas que foram presos em Rondônia na quinta-feira, quanto dos líderes terroristas que estavam tocando terror lá em Rondônia, que foram presos no sábado, eles vão fazer a ligação. E eu falei aqui outro dia, é impossível você achar que deu na cabeça, deu na cachola de alguém, olha, vou montar um acampamento assim, assim, assado, e o tipo de organização que a pessoa lá no sul do Brasil decide fazer para o acampamento e para como vão tratar os comerciantes da cidade ser exatamente o mesmo modus operandi do que foi em Rondônia, do que está acontecendo no Mato Grosso, em várias cidades, do que está acontecendo também no interior do Paraná e em outros locais do Brasil. Coincidência demais, não é? Por quê? Porque tem uma cabeça central em Brasília, uma ou mais cabeças centrais em Brasília, que estão coordenando tudo isso, passando, ó, o modus operandi é assim, assim, assado. Ó, tem que marcar a gente, marca os comércios forem petistas, ou que não estiverem assim, concordando com vocês, não estiverem doando para vocês, não estiverem apoiando 100%, marque-os como petistas, ameace. Tem uma coisa no fascismo que é o quê? É pegar alguém e fazer de exemplo, ou muitos e fazer de exemplo, ou seja, ameaça, faz os comerciantes ficarem com medo, faz os outros comerciantes que não estão sendo perseguidos ficarem com medo, verem e falar, caraca, meu, ó como deu ruim para aquele cara ali, eu não quero que aconteça comigo. Se passar aqui os golpistas, eu vou apoiar, porque senão eu vou me ferrar igual aquele ali. É isso. Em Itajaí deram o exemplo de um fotógrafo que faz 3 semanas mais ou menos, ele foi espancado no meio da rua por vários bolsonaristas. Também foi lá na cidade ao lado de Itajaí, Itapema, onde sequestraram um bolsonarista. E lembre-se, um bolsonarista, alguém que zoou os bolsonaristas, um cara foi lá e falou que tô aqui tomando cafezinho grátis na manifestação. Sequestraram o rapaz, lembra disso? Um juiz bolsonarista que é dono de clube de tiro negou a prisão dos sequestradores. E aí sabe o que ele usou como argumento para negar a prisão? Que o rapaz que foi sequestrado já fugiu da cidade. É porque o rapaz que foi sequestrado, o que aconteceu com ele? Ele teve que fugir da cidade, ele fazia fretes na região. Ele era transportista. Ele fazia frete. Transportista? Não, eu tô falando tudo metade em espanhol. Pois bem, tinha uma empresa de transporte. E aí, que era só ele, autônomo.
E aí ele começou a receber milhares de pedidos falsos de frete e milhares de ameaças de morte. E gente dizendo, eu vou pedir o frete, quando você vier aqui eu vou te matar. Aí o cara falou, pô, não tem mais como eu trabalhar. Fugiu da cidade. Aí o juiz bolsonarista, mas olha que juiz. Você vê como o fascista não tá nem aí de rasgar a lei para favorecer outros. Não prendeu os sequestradores por causa disso. Quer dizer, o cara tá sofrendo ameaça de morte, não vamos prender quem tá ameaçando. Simplesmente deixa ameaçar porque o cara já fugiu mesmo. Fica por isso mesmo. O fotógrafo que foi espancado, ninguém foi preso, ninguém foi investigado, ninguém é sequer suspeito. Não há suspeitos do crime, mesmo tendo dezenas de vídeos. E já tendo sendo identificados nas redes sociais os espancadores, os criminosos. Santa Catarina. Olha, a casa vai cair bem feio para esse pessoal. Olha, eles já estão comendo o pão que o falso Messias, que o diabo amassou, vão comer bem mais, porém, ó, fechados com Bolsonaro nos próximos dias alguns e nas próximas semanas outros. E quem está organizando lá de Brasília, prepara. O Alexandre já falou, sem anistia. Como eu gosto de ver esses jornalistas da grande mídia que estavam pedindo anistia, agora estão todos caladinhos, que o Alexandre deu a senha semana passada 2 vezes. Primeiro ele falou num discurso bem duro, depois num outro discurso ele falou, e no mesmo dia já operação da Polícia Federal prendendo todo mundo. Então, veremos aí os próximos passos. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!